Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre balancete. O que é que a gente sabe sobre o balancete até agora? Que o balancete não é uma das demonstrações contábeis. O balancete é um demonstrativo que auxilia, certo, de caráter gerencial. E na verdade, você vai ver que o balancete ele apenas agrega, né, dependendo do que for pedido, né, o balancete ele vai evidenciar todo o plano de contas, de acordo com o gosto do cliente, dependendo da consulta que você precisar. Então, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula também que não é longa, uma aula relativamente curta, e a gente vamos nos pautar basicamente pelo que já caiu em prova nos concursos que cobraram balancete. Vamos nessa? Então vamos lá. Então o balancete. Então primeira coisa, o balancete é uma peça que demonstra o movimento e o saldo detalhado das contas contábeis, detalhadas até o último nível de desdobramento, incluindo o código de conta corrente contábil. Isso é importante. O montante dos débitos deve ser igual ao montante dos créditos, porque se usa o método das partidas dobradas. Então, na hora que você faz um balancete, o somatório de todas as contas devedoras tem que ser igual ao montante de todas as contas credoras. Certo? Próximo. Quem é o responsável pelo encaminhamento? Olha o que eu vou falar aqui. Os órgãos de contabilidade prestarão assistência técnica que lhe for solicitada pelas unidades administrativas e lhes encaminharão mensalmente balancetes. Então, quem deve encaminhar balancetes para fins de ajustes, para fins de validação, são os órgãos de contabilidade para as unidades gestoras, certo? Unidades administrativas gestoras. Cópia dos balancetes e das demonstrações contábeis de que trata esse artigo será remetida também ao Tribunal de Contas e para a auditoria financeira orçamentária de sua competência. Próximo. São responsáveis diretos pela adequação das informações contidas nos balancetes de uma unidade gestora, o ordenador de despesa e o contabilista que registra a conformidade contábil. Então, quem é o responsável? Vamos lá. Ordenador de despesa e o contabilista. São os dois responsáveis pela adequação das informações. O que mais a gente sabe sobre balancete que está na legislação? O órgão central de contabilidade fará a consolidação dos dados oriundos dos órgãos seccionais, para efeito de supervisão ministerial. Daqui a pouco a gente volta nisso, porque vai ter um complemento desse artigo 140 do Decreto 93872. Artigo 141. Todo aquele que a qualquer título tenha a seu cargo serviço de contabilidade da União é pessoalmente responsável pela exatidão das contas. Então isso é importante. Qualquer pessoa que for responsável por recurso público, ele deve prestar as informações exatas que vão constar no balancete. Então vamos lá. É pessoalmente responsável pela exatidão das contas e oportuna apresentação dos balancetes, que estejam sobre a sua jurisdição. E o que é que diz o artigo 200 sobre a supervisão ministerial? Aqui fala sobre supervisão ministerial, diz a supervisão exercer mediante a adoção das seguintes medidas. Olha o que está falando. Recebimento sistemático de balancetes que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento programa e da programação financeira. Vamos fazer, pessoal, Vamos fazer agora duas questões sobre isso que a gente acabou de ver. As unidades administrativas gestoras são as responsáveis pelo levantamento dos balancetes mensais, certo? Demonstrações contábeis de execução orçamentária, bem como pelo seu envio ao órgão central de contabilidade. Não. Aqui seriam os órgãos de contabilidade. Os órgãos de contabilidade. E aqui, pessoal, eles encaminham as unidades administrativas. Próximo. São responsáveis diretos pela adequação das informações contidas nos balancetes de uma unidade gestora, o ordenador de despesa e o contabilista que registra a conformidade contábil. Verdadeiro, a gente viu que é exatamente isso. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar agora com outro item, que é o item no edital que fala sobre conteúdo e forma. Você vai ver que normalmente isso vem de forma teórica. É um pouco chato mesmo. O que é que eu fiz para dar uma quebrada nisso? Primeiro a gente vai ver teoricamente, certo? O que se exige, e aí depois eu vou trazer exemplos que eu montei, certo? Das diversas formas de consulta.
das diversas formas de apresentação do balancete. Vamos nessa? Então vamos lá. Forma de apresentação. Você tem que ter o órgão e gestão e unidade gestora. O órgão e gestão é o seguinte. Às vezes você está dentro de um órgão e aí você quer saber o balancete daquele órgão. Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, o que quer que seja. Ministério da Transparência, o que quer que seja. Então você tem por ministério. Só que às vezes dentro do ministério você pode ter mais de uma gestão. Você pode ter mais de uma unidade gestora. Por exemplo, às vezes no ministério você tem recurso do orçamento, mas você tem recursos de um organismo internacional. Então você vai ter 2 unidades gestoras. Seria isso. Você tem que saber se você quer um movimento mensal ou acumulado, ou seja, eu quero o balancete só do mês de fevereiro. Só de fevereiro. Ah, não, eu quero o balancete de junho, mas eu quero que seja o valor acumulado, a gosto do cliente. Você pode solicitar por conta contábil ou conta corrente, ou seja, você pode apenas solicitar as contas que realmente recebem lançamento. Isso que quer dizer conta contábil ou conta corrente também. Você pode selecionar as contas que são zeradas ou não, ou seja, as contas que tiveram lançamento e as contas que não tiveram lançamento, você consegue fazer as consultas apenas das contas que tiveram lançamento. Você pode relacionar apenas as que estão com saldo invertido, porque normalmente saldo invertido pode indicar alguma inconsistência. Normalmente o caixa tem que ter saldo devedor. Se o caixa está com saldo credor, não é que irregular, mas no mínimo tem inconsistência, que pode ter até uma justificativa. Então isso é uma forma de detectar inconsistências. E você pode pedir apenas saldo em movimento ou apenas saldo. Quais são os elementos de inserção obrigatória? A unidade gestora, a gestão, o mês e a conta contábil. São 4 elementos que nunca se abre mão. E características adicionais. Em uma unidade gestora no estrangeiro, pode ser emitido em moeda estrangeira. O número de contas de valores pode ser de colunas, pode ser até 4. Você vai ver que o máximo são 4 e que tem balancetes com 3 colunas. Por isso que eu fiz um balancete de 3 colunas para você ver. E a coluna do saldo do exercício anterior pode ser omitida. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver os tipos de consulta. A gente aqui vai ter basicamente 3 tipos de consulta que o nome engana. Analítica, sintética e consulta consolidada. Na verdade, a consulta analítica ela não é tão analítica assim. A consulta analítica ela é o primeiro e segundo nível, é a classe e o grupo. Então, se você gravou o plano de contas classe e grupo, a consulta analítica ela vai te dar o primeiro e segundo nível do PCASP. Certo? Tudo que está com saldo devedor, tudo que está do credor, lembrando que a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Só que você também está vendo que tem a consulta sintética. Essa consulta sintética realmente é sintética, porque na consulta sintética só vem o primeiro nível, que é a classe. Então a consulta dita analítica, ela vai até o segundo nível. A consulta sintética, ela vai no primeiro nível. E a consulta que vai no nível que você quiser, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível, lembrando que o PK são 7 níveis, a consulta que vai te dizer o nível que você quer é a consulta consolidada. Essa consulta que dá o nível. E você escolhe o nível que você deseja. Aí vamos agora para as figuras. Aí eu vou dizer qual nível é qual figura corresponde a qual consulta. Então, primeiro vamos falar da consulta analítica. A consulta, aqui você está vendo que tem 4 colunas. Você tem aqui o saldo do exercício anterior e tem o saldo atual. E aqui você está vendo que, como é a consulta analítica, ela vai pegar tudo do primeiro e segundo nível. Então, aqui pegou o primeiro nível, pegou o segundo nível e o segundo nível. Lógico que essa figura ela está incompleta, porque na sequência você partiria para a classe 2, para a classe 3, para a classe 4, 5, 6, até chegar na classe 8. Sempre indo no primeiro e segundo nível. Tá bom? Próximo. A consulta analítica, apesar do nome, conterá apenas as contas do primeiro e segundo nível, que são contas não escrituradas ou sintéticas, isso é importante. Agora vamos para a consulta sintética. A consulta sintética realmente é sintética. Sabe por quê? Porque a consulta sintética ela só trabalha com o primeiro nível, que é a classe. Então vai ter todas as classes. Aí o que, que você observa aqui? Você tem a conta, aqui você tem 3 colunas. Saldo anterior e saldo atual. E aí você tem o total de débitos e o total de créditos. Tá bom? Seria isso daí. Aí vamos continuar. A consulta sintética será utilizando apenas contas de primeiro nível. Agora vamos para a consolidada. A consolidada é que realmente diz assim, você quer consolidar em qual nível? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Você escolhe. Vamos fazer primeiro uma consulta aqui de terceiro nível. A consulta de terceiro nível é muito parecida com a consulta
que a gente fez na consulta sintética. É parecida. Tem 4 colunas. A diferença é que na consulta analítica, você vai ter o primeiro e segundo nível. E na consulta consolidada terceiro nível, você está no terceiro nível aqui. Ó. Terceiro nível, tá bom? Lembrando, você esgota tudo o terceiro nível para passar para a próxima conta do outro nível. Né? Do terceiro nível, mais avançando nas classes. Aqui a gente trabalhou com tudo no ponto 1, ó. E depois passamos para o ponto 2. Aí segue o jogo. Aí você tem a consulta do sétimo nível, mesma coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar as contas escrituradas e não escrituradas. Então você vai selecionar. Ó. Você vê que tem uma escadinha. Ó. 1.0, 1.1.00, 1.1, 1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2. E aqui você vai colocar as contas, foram escrituradas e não escrituradas, certo? Basicamente é isso. E se você quiser a consulta, que é a consulta apenas das contas escrituradas, então você quer saber a conta de todos os níveis, mas você quer as contas que tiveram efetivamente lançamento, certo? Aqui você tem conta que é de sétimo nível, aqui é uma conta de sexto nível, sexto nível, sexto nível, sexto nível. A única conta aqui que é de sétimo nível é essa daqui, ó, porque ela tem um 0,4 no sétimo nível. Essas outras contas aqui, como elas têm 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, elas são contas de sexto nível. E a última consulta é a consulta que eu quero apenas o saldo atual. Então, saldo atual e aqui as contas escrituradas, tá bom? Pessoal, era isso basicamente para falar sobre a parte teórica. Agora vamos para a parte de exercícios para reforçar o que eu falei aqui. Vamos nessa. Entre os elementos mínimos que devem constar no balancete estão saldo das contas, indicando se devedores ou credores, e a soma dos saldos devedores e credores, que deve ser igual, verdadeiro. É um dos elementos mínimos. O balancete de verificação dos saldos do razão consiste na relação de contas com seus respectivos saldos contábeis, movimentadas nos subsistemas de contas patrimonial e financeiro. Aqui já tem um erro, porque não tem mais subsistema financeiro. Não abrangendo, portanto, as contas do subsistema orçamentário de compensação. Errado. Abrangendo ainda as contas do subsistema orçamentário e compensação. Na verdade, o balancete ele trabalha com todo o plano de contas. Se no plano de contas tem as contas, tem os subsistemas orçamentário, compensação e patrimonial, o balancete reflete o plano de contas. Por isso que a questão está errada. Questão D errada. Questão E. Aqui ele pergunta, caso o demonstrativo seja destinado a usuários externos, o documento deverá ser assinado por contador habilitado. Este documento ele está falando de quem aqui? Que é o que a gente está falando. A gente está falando do balancete de verificação, que é o gabarito. É só disso que ele pode estar falando. E letra F. Determinadas informações como saldos invertidos em contas correntes, classificações inadequadas de receita e despesa, utilizações indevidas nas contas contábeis, presentes de saldo risórios, somente podem ser obtidos nos balancetes contábeis. Aqui está um erro. O primeiro erro é esse. Primeiro, você pode identificar isso aqui no balanço orçamentário. No balanço orçamentário, você pode ter um saldo invertido que vai indicar alguma coisa. Por exemplo, se você disser que a receita empenhada foi acima da despesa autorizada. Isso vai gerar um saldo invertido, isso é inconsistência. Isso não está apenas no balancete, isso está no balanço orçamentário. Outra coisa, é um repositório de informações sintéticas. É um repositório de informações analíticas e sintéticas. Porque a gente tem várias consultas. A gente tem a consulta sintética, tem a consulta analítica e tem a consulta consolidada. Então, 2 erros aqui na questão, fica até fácil para acertar. Letra G. O balancete, embora não seja uma demonstração, é um instrumento de grande importância para a gestão contábil. Assinale a opção falsa. Somente pode ser emitido para as contas analíticas. Falso. Ele pode ser emitido para as contas analíticas e sintéticas. Contas analíticas, pessoal, não é igual a consulta analítica. Contas analíticas são as contas que recebem escrituração. Recebem escrituração. Pode ser emitido tanto para órgão quanto para unidade gestora, verdadeiro. Para unidades no exterior pode ser emitido em moeda estrangeira. O número de colunas pode ser de até 4, verdadeiro. Pode ser de 3 ou 4. E a coluna saldo do exercício anterior pode ser omitida, verdadeiro. Ok, pessoal? Então, mas só voltar nessa questão aqui ainda, só para mostrar a figura, como pode ser omitida.
exercício anterior pode ser omitido. Ó. Tá aqui, ó. Aqui você tem 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. A coluna saldo do exercício anterior aqui foi omitida. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente encerra a nossa aula de balancete. Fizemos as questões disponíveis. Tem um pouquinho mais de questões, mas você vai ver que não são tantas questões assim. Daqui a pouco a gente volta com a bateria de exercícios sobre balancete. Mas você viu que não tem muita coisa não. Mas quando cai, é isso que você precisa saber. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.